Amados ouvintes, meu cordial boa noite a todos que têm nos acompanhado nesses vídeos de pregações da Palavra de Deus. E nesta hora eu quero trazer um outro assunto a vocês, que ouvem, que estão dando crédito ao que está sendo pregado. Mas antes da gente ler as Escrituras e falar sobre o assunto que eu quero colocar, eu vou dizer algo aqui para você, que a rosa de Saron murchou para muitas igrejas. Ela murchou o sistema religioso para muitas pessoas que se dizem ser cristãos. Já não sentem mais o cheiro suave de Cristo, o aroma de Cristo, como as Escrituras falam. Por isso, eu quero trazer esse assunto para você, sobre o nascimento, sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração e após a oração nós vamos ler a Escritura, que é em Lucas capítulo 23, versículo 46. Eu creio que você vai nos acompanhar, em mais um vídeo de pregação. Dobre sua cabeça, feche seus olhos e me acompanhe em oração, pedindo a Deus que tome controle e que, assim como Ele possa me usar para falar de sua palavra, também possa ungir você para receber de bom grado e ser revelado em tudo aquilo que for falado. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui para falar acerca do Teu Evangelho, sobre a causa do Senhor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem nos dirigido a isso. O Senhor tem nos guiado a fazer isso da maneira que o Senhor quer. Se houver alguma falha nisso, Senhor, sou eu, não é o Senhor. Porque o Senhor não falha, e nunca falhou e nunca vai falhar. Principalmente nas tuas promessas, Senhor. Quando o Senhor falou, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E que também nós não deveríamos nos preocupar com o que iríamos falar, porque o Teu Espírito ia tomar o controle e falar através de nós. Então está aqui um homem que se coloca nas Tuas mãos nesse momento, como em todos os momentos de minha vida tenho feito isso, para falar acerca de mim. Toma os meus lábios, minha mente, meu coração, que tudo em mim, Senhor, seja um instrumento nas Tuas mãos, para fazer a Tua vontade neste momento. Abençoa todos aqui que estão me ajudando, meu genro, minha filha, e que tudo seja para a Tua honra e glória no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, amados ouvintes, o assunto que eu quero trazer para cada um de vocês nesta noite, ou neste momento, nós estamos fazendo a gravação à noite, mas neste momento, é sobre o nascimento, a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. E eu vou colocar tão somente acerca do nascimento de Cristo, algumas escrituras que foram profetizadas no Velho Testamento, através de Isaías, dos Salmos também. Mas nós vamos ler Lucas, capítulo 23, do versículo 46, para nós termos uma base do que nós vamos falar acerca deste assunto. O irmão vai ler e preste atenção, deixe Cristo tomar o controle de tua vida e você foque a tua visão espiritual para o que vai ser dito neste momento. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos
entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Amém. Agora, para nós chegarmos nessa escritura, eu quero começar a falar acerca do nascimento de Cristo, né? Que foi profetizado no Velho Testamento através de Isaías. E assim nós vamos meditar um pouco e ver, né, como na realidade chegou a esse estado de Cristo, né? Falar ali em Lucas, entregando o Espírito e morrendo na realidade. Então nós vamos ler acerca do nascimento de Cristo, né? Em Isaías 7,14, o irmão vai ler aqui, que é uma profecia mostrando esse nascimento desse Cristo. Irmão Felipe. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Amém. E todos nós sabemos que a palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Mas vejam bem, por que Isaías profetizou do nascimento dessa criança, desse Cristo, né? Deste Salvador, como nós conhecemos? Por que ele profetizou? Por que ele trouxe isso, né, para a humanidade, para chegar até nós hoje? Mas nós vamos ler mais uma escritura, o irmão vai ler mais uma escritura e eu vou abordar isso da pergunta que eu fiz: por que Isaías, né, trouxe essa profecia do nascimento desse Cristo, anunciando essa criança? Veja bem, é Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja, os dois anúncios dessa profecia de Isaías, esses dois anúncios mostram que Deus enviaria o Messias, falando desde seu nascimento, que viria desde criança, de ser gerado dentro de uma mulher, de uma virgem. Ele profetizou isso porque havia uma necessidade dessa criança vir, desse Cristo nascer. E o que seria que faria isso ser necessário? Agora nós vamos lá para Gênesis e mostrar para você que quando Deus criou Adão, né, e colocou Adão no jardim do Éden para lavrar a terra, como a Bíblia diz, e viu que ele estava só, e fez uma adjuntora, fez uma mulher, colocou um sono em Adão, né, tirou uma costela dele e criou um corpo feminino, uma mulher. Ao ponto de Adão, quando acordar desse sono e ver Eva, ele chegou a dizer: esta agora é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então, desta forma, quando eles estavam ali bem no jardim do Éden, estavam debaixo de uma atmosfera eterna, celestial, santa, Deus chegou a eles e deu a sua palavra a eles. Nós temos que entender que depois que Deus criou Adão e Eva e trouxe sua palavra, ele queria tão somente que esse casal de filhos que ele botou ali no jardim do Éden, queria que eles
tivesse uma submissão à sua palavra, guardasse em todos os momentos a sua palavra, mesmo estando nessa atmosfera eterna, celestial, vivendo de uma maneira santa ali. E Deus disse a ele: do fruto das árvores que está nos jardins comeis, mas do fruto da árvore, né, da ciência do bem e do mal, não comeis, porque no dia em que comais, certamente morrerá. Agora, todos nós sabemos isso, que Eva foi enganada pela serpente, e dali chegou a Adão, né, depois de ter comido o fruto que a serpente deu, né, que muitos dizem que foi maçã, que não tem nada a ver com maçã, né? Se fosse maçã, eu acredito que até hoje, se nós comêssemos maçã, nós estaremos transgredindo a palavra de Deus, né? Mas vamos deixar esse assunto do que foi o fruto no Jardim do Éden para outro vídeo. Mas veja bem, então ela levou para Adão, Adão comeu, e a humanidade toda, através desse acontecimento no Jardim do Éden, foi destituído de Deus. A morte entrou no meio da humanidade. E até hoje percute, né, que nós nascemos, crescemos, né, envelhecemos e morremos. Isso é certo para todo ser humano. Não existe ciência, não existe nada que possa fazer o homem viver além do que a Bíblia mostra que ele tem que viver, até a idade que ele tem que viver aqui na Terra. Se eu não me engano, até os 80, 90 anos, né? Tem gente que passa, pela misericórdia de Deus, né? Pela soberania de Deus. Mas a Bíblia determinou, né, uma idade para cada um de nós que vivemos aqui na Terra. Então, essa morte entrou no meio da humanidade. E depois que essa morte entrou, nós entendemos que não havia, né, depois da queda, nenhum homem, até o anúncio de Isaías, não havia nenhum homem que poderia trazer a humanidade de volta à presença de Deus, né, de nenhuma forma, de nenhuma maneira. Então, Deus vendo isso e vendo que ninguém de nenhuma maneira pagaria a pena que sua lei exigia, então ele começou a anunciar através dos profetas de Isaías, e esse anúncio é essa escritura que acabamos de ler, né? O nascimento de Cristo vindo através de uma virgem. E nós temos o conhecimento da maneira que ele nasceu, né, num estábulo, né, fédido, né, a esterco de animais, e foi embrulhado com um pano que estava sobre a canga de um boi, e ali foi dessa maneira que esse Salvador que foi anunciado, que essa criança que foi anunciada, que viria através de uma virgem, que seria o Emanuel, para fazer algo que nenhum homem poderia fazer, na realidade, redimir esse homem caído que estava destituído da presença de Deus. Então, esse anúncio de Isaías aconteceu, né, ali em Nazaré, em Belém da Judéia, daquela virgem que recebeu a visita do anjo Gabriel, e ali Deus, né, criou uma célula sanguínea e um óvulo fecundou e colocou ali dentro do ventre de Maria, e nasceu esse menino, essa criança, esse Deus forte, esse Pai da eternidade, esse príncipe da paz. Nasceu ali através da Virgem e cresceu, e com 30 anos de idade se deparou com João Batista. Se você quiser entender isso mais, você ouve os outros vídeos que eu falei acerca de João Batista, o novo nascimento, e você vai entender. Jesus
encontrou com João Batista ali no Jordão, né, foi batizado, e ali ele começou, depois que aquela pombinha, né, o Espírito Santo na forma de uma pombinha pousou sobre Cristo, a plenitude de Deus ali, Deus e o homem se unindo ali, foi um evento, um dos maiores eventos que aconteceu na Terra, foi Deus e o homem se unir, né? Jesus e a plenitude de Deus nele. Então, ele começou o seu ministério. Começou, na realidade, aquilo que Isaías profetizou e as Escrituras profetizaram. Mas vejam bem, depois que Jesus começou o seu ministério, começou a se cumprir também outras Escrituras que falam no Velho Testamento. Como Salmo 22, né? Cravaram minhas mãos e meus pés. Como nós vamos ler agora Isaías 53, do versículo 3 ao 6. O irmão vai ler para você entender esse assunto que eu quero falar acerca do nascimento, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Irmão Felipe. Isaías, capítulo 53, versículo do 3 ao 6. Era desprezado e o homem mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. Agora, veja bem, eu falei de seu nascimento, né? Eu falei sobre o crescimento de Cristo até os 30 anos de idade, falei acerca dele ser batizado por João e a plenitude de Deus vir sobre ele. Agora veja bem, quando ele começou o seu ministério, ele começou a trazer aquilo que a Bíblia falava sobre ele, que ele foi ungido por Deus e curaria e faria muitos sinais e maravilhas. Ele começou ali a pregar o Evangelho, a falar sobre o reino dos céus. E em dado momento, ele citou algo ali que começou a trazer discórdia. Quando ele disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E todos aqueles que andavam com ele, todos aqueles que ouviam Jesus e via ele fazer milagres, se apartaram dele. Ao ponto de ele perguntar para os discípulos: e vocês querem ir também? Mas Pedro disse: para quem iremos nós? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Agora veja, a partir daquele momento, ele começou a ser rejeitado. Ele começou a ser criticado. Ele começou a padecer calúnias, defamações. E essa escritura de Isaías começou a acontecer ali. Daquele homem que Deus trouxe para nos trazer uma remissão e nos perdoar de nossos pecados. Agora estava ali
andando no mar da Galileia, pregando o evangelho, curando e sendo criticado, sendo zombado, sendo maltratado pelo ser humano. Pelo ser humano que ele mesmo veio para tirar a transgressão, para pagar a pena. Porque nós ouvimos a escritura que disse que o castigo que era para estar sobre nós, estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Então, desta forma, meu amigo, veja bem, aquele Cristo, aquele que foi anunciado por Isaías, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, nos redimir, nos tirar a culpa que na realidade trouxemos quando nascemos nesse mundo através de uma natureza caída. E quando compreendemos acerca do bem e do mal, passamos a ter o entendimento e ver que somos pecadores e olhar para esse sacrifício e aceitar para aquilo ter uma eficácia na nossa vida. Veja aquele homem que foi anunciado, andando agora ali, sendo criticado, sendo maltratado, sendo zombado pelos seus inimigos. Inimigos que na realidade eram aqueles que conheciam e sabiam essa escritura de Isaías, conheciam a escritura de Salmos 22. Sabe, enquanto eles cantavam o Salmo 22, Cristo estava sendo crucificado. Estavam cravando ele na cruz. E eles, sem entender que ele, aquele que estava ali, era o Messias, era a criança que Isaías anunciou, e rejeitaram a ele, reputaram a ele, não tinha aparência para eles, ele era sem aparência para aqueles homens. E sabemos que de algo que não tem aparência é dado como algo insignificante. E assim estava ali Jesus Cristo, dessa forma. Mas sabe de uma coisa? Havia, sim, poucas pessoas que creram nele. Poucas pessoas que deram crédito a esse Messias, a esse Salvador, a esse Cristo que estava anunciado. Poucas pessoas deram crédito para ele. Deram crédito naquilo que ele falou, naquilo que ele ensinou. Então, quando ele morreu na cruz do Calvário, como disse, foi cravado na cruz. Pregaram as mãos e os pés. Uma lança atravessou sua quinta costela, chegou em seu coração. E ali se cumpre o que Lucas disse. Entregou o Espírito e morreu. Sabe, muitas daquelas pessoas achavam que Jesus Cristo era tão somente algum homem ou transgressor que foi posto na cruz e depois de morto acabou. Muitas pessoas pensaram nisso. Fizeram até tramas, pagando aqueles soldados romanos, né? Para dizer que depois que ele ressuscitou, foram lá, removeram a pedra e ele saiu, tiraram o corpo dele e fizeram alguma coisa com o corpo de Jesus. Mas nós vamos chegar lá. Então vejam bem, Jesus Cristo expirou na cruz do Calvário. Mas veja, ao terceiro dia, ele ressuscitou para nossa justificação. Cristo ressuscitou. E ele está vivo.
Jesus vive. Ninguém pode negar isso. O Deus da Bíblia está vivo. Quando ele disse na cruz, Pai, está consumado. O que ele quis dizer? A pena foi paga. A transgressão foi paga. Tudo foi pago. Agora depende de mim, de você, crer naquele Cristo que foi crucificado, sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E agora vejam bem, já fazem 2000 e poucos anos que isso aconteceu. 2000 e poucos anos. Mas a minha pergunta é: como você vê a crucificação de Cristo hoje, depois de 2000 anos? A maneira que você vê, o que você pensa acerca dele? Será que aquilo que ele fez na cruz do Calvário foi tão somente para demonstrar um ato de bondade para você, como muitas pessoas falam? Será que ele foi tão somente um filósofo e trouxe, um pensamento antes de morrer e depois de morrer? Olha, meu irmão, deixa eu te dizer, Jesus Cristo era o Deus em carne humana. Ele mesmo veio para morrer pela humanidade, derramando seu sangue. Como Pedro disse em Atos, bispos, apacentai as ovelhas de Deus, pelas quais ele resgatou com seu próprio sangue. Então, já faz 2000 anos que está acontecendo. E a minha pergunta para você é essa: será que aquela rosa de Saron, que foi migalhada, zombada, criticada, maltratada, será que aquela rosa de Saron, que foi moída, para poder trazer aquele cheiro suave de salvação, para poder exalar aquele aroma um cheiro suave de amor, de graça e de misericórdia, faz algum efeito na tua vida hoje? Ou será que essa rosa de Saron murchou para você? Não tem mais cheiro? Você já não sente mais o cheiro suave de Cristo na pregação da palavra, do evangelho completo? Ao ponto que as tuas narinas estão somente se virarem para o mundo e para as coisas do mundo. Achando que o bom cheiro para você é o prazer da carne, das vaidades. Meu irmão, minha irmã, deixe essa rosa de Saron exalar o seu perfume, o seu aroma na tua vida. Não deixe isso murchar. Cristo ressuscitou. Ele vive. E o bom cheiro suave de Cristo, desde quando ele nasceu, para ser o nosso Salvador, para ser o nosso curador, para ser o nosso remidor de pecados, vive. Por isso, como eu falei no princípio desse vídeo, essa rosa de Saron murchou para o sistema religioso, murchou para muitas igrejas. Muitas igrejas hoje preferem cheirar o perfume fédido do mundo, das coisas do mundo. Por isso nós vemos o que está acontecendo hoje. Temos que entender que Deus não muda. Aquilo que ele disse que era pecado lá no Jardim do Éden continua sendo pecado hoje.
Temos que ter a consciência disso. Sim, temos que ter. Para nós entendermos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele vive. E Ele quer viver dentro da tua vida, dentro do teu coração, se expressar, se mostrar através de você, para mostrar esse bom cheiro suave às outras pessoas. Mas a minha pergunta é, essa rosa de Saron, esse lírio dos vales, já não tem mais cheiro para você? Já não tem mais o néctar, a virtude para trazer a graça, para trazer o amor, para trazer a misericórdia? Será que não estamos criticando de Cristo de novo? Será que não estamos esmagando a rosa de Saron pela segunda vez? Quando ouvimos o Evangelho? Será que não estamos maltratando a Cristo quando viramos a costa para os seus ensinamentos, para o seu conselho, porque Ele é conselheiro até hoje, desde seu nascimento? Saiba de uma coisa, meu irmão, Cristo vive, Ele vive. E está em busca daqueles que querem deixar fluir esse cheiro suave de seu aroma. Oh, meu irmão, minha irmã, olhe para isso. Ele quer encontrar indivíduos para fazer isso. Sim, quer. Onde é que está esse cheiro hoje? Onde é que está essa vida hoje? Onde é que está aquele Cristo hoje? Me diga. Porque nós temos para mais de não sei quantas mil religiões e cada um falando uma coisa. E aquela rosa de Saron foi esquecida. Já não se prega mais a crucificação de Cristo. Já não se mostra mais aquilo que Ele fez na cruz do Calvário para trazer vida para nós. Eu sei que esse vídeo hoje pode parecer simples para você, pode não ter significado nenhum para você, mas vai haver pessoas que vão refletir acerca disso. Não tem a crucificação de Cristo tão somente de ano a ano. Não. Nós temos que olhar para o Calvário todos os dias. E olhar para trás e não somente ver o que nós éramos e o que fazíamos, mas olhar para trás e ver de onde Ele nos tirou. Da lama do pecado, da transgressão, da pena de morte. Saiba disso. Aonde é que está o povo hoje que está agradecendo aquela morte, sepultamento e ressurreição de Cristo? Me mostra onde é que tem o povo hoje que agradece aquilo todos os dias. O que nós temos é cristãos frouxos que cambam mais para o entretenimento do mundo, das coisas do mundo, e não agradecem todos os dias pela morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu para nos dar a vida. A rosa de Saron não está murcha para aqueles que querem a verdade da palavra. Ainda foi o seu cheiro suave. Aleluia! Glória a Deus! Sinta agora esse perfume. Sinta agora esse cheiro suave da tua vida. Para que assim você possa regozijar e ver
que nem a morte tem poder sobre você. Ele venceu a morte. Em seu maltrato, em suas críticas, em suas zombarias, em suas calúnias, em suas defamações. Eles queriam rebaixar o nome de Jesus. Mas esse nome é tão poderoso que nada pode fazê-lo ser extinto da terra. E até hoje esse nome tem poder. No nome de Jesus Cristo, sinta o cheiro suave daquela rosa de Saron, daquele lírio de vales, na tua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração por você e te mostrar, meu irmão, que Cristo vive, e agradecer por aquilo que Ele fez. Eu vou gravar um vídeo e trazer a você acerca só de seu nascimento, que é comemorado de ano a ano, e muitas coisas que são introduzidas nesse nascimento que são erradas, que não tem nada a ver. Mas vamos deixar para outro vídeo. Se inscreva no canal, que eu não vou parar aqui. Dê um legal, tá? Que Deus vai te abençoar. Senhor Jesus Cristo, abençoa todos aqui, Senhor, que estão ouvindo essa pregação. Ajuda-os. Pai, eu sei que vai haver pessoas que estão necessitadas, que vai ouvir esse vídeo, que precisam de ouvir isso, e saber que o Senhor ainda tem um cheiro suave de cura, sem precisarem fazer penitência, buscarem algo para ficar no lugar. Eu creio que essas pessoas vão dar crédito que o Senhor cura através da fé. E se o Senhor cura através da fé, eu peço que o Senhor aumente a fé dessa pessoa que vai ver esse vídeo. Aumente a fé dela para ela receber cura nesta hora, pela unção que está nesse lugar aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu creio que você vai estar lá, Senhor, na onde essa pessoa estiver, e ela vai ser curada para a tua honra e glória, Pai. Eu creio nisso, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele centurião, quando chegou diante do Senhor, ele então somente disse para o Senhor: eu não preciso que tu vá para debaixo da minha casa para curar o meu servo. Dá tão somente a palavra. E a distância que o Senhor estava daquele servo do centurião era uma distância longa. E quando o Senhor deu a palavra, meu Deus, esse homem saiu satisfeito, crendo que seria assim como o Senhor falou, que esse servo seria curado. E quando ele está voltando para o seu lar, para a sua casa, o mensageiro veio até ele e disse que o servo dele estava curado. Ele perguntou a que horas, se foi a hora de quase meio-dia. E ele disse: foi a hora que ele falou. Pai, não importa o quanto tempo vai haver pessoas que vão ver esse vídeo, Senhor, mas eu creio que vão receber a unção da rosa de Saron para ser curado no nome de Jesus Cristo. Porque eu creio, Pai, que Tu és onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor preenche todos os lugares. E ainda mais, preenche os lugares daquelas pessoas que ouvem a Tua palavra com amor. E recebem a unção da rosa de Saron para serem curadas, para serem libertas, para serem salvas. Salve esse coração perdido no nome de Jesus, meu Pai. Faz ele perceber e saber que precisam daquele sacrifício da cruz para receberem vida, porque a morte impera sobre o mundo, Senhor. Tem misericórdia de mim, meu Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que o que nós temos que comemorar não é o Teu nascimento, Senhor, mas sim aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. É, Pai. É sim, Senhor. Porque o Senhor mesmo disse: fazeis isto em memória de mim.
em São João capítulo 13, na ceia. E Paulo mesmo falou em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Senhor. Fazei isso em memória de mim. Na noite que foi traído, ó Deus, ajuda-nos. Nos abençoe, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Mas as pessoas verem isso, meu Senhor. Eu não me envergonho de orar. E ver a situação do povo religioso, Senhor. E ver o mundo entrando nas igrejas. E a doutrina está murcha dos apóstolos e dos profetas. E não há mais um mocheiro suave como houve ali no cenáculo, quando receberam o poder do alto. Tem misericórdia de nós, meu Deus. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.